Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional aqui no nosso curso realizado em parceria com a editora Juspodium. Você chegou finalmente ao tema Ações Constitucionais, que corresponde ao capítulo 9 do nosso Manual de Direito Constitucional. Nós teremos 6 blocos de aula, contando com este que será breve porque é introdutório. Visa só lhe mostrar na realidade uma visão panorâmica do que vamos estudar neste capítulo. Na sequência, vamos avaliar os remédios constitucionais de natureza jurisdicional em específico. Teremos, então, um bloco destinado ao estudo do habeas corpus, um bloco destinado ao estudo do habeas data, também um bloco para o mandado de segurança, falaremos do mandado de injunção e, finalmente, da ação popular. Hoje, aproveitaremos para tratar dos remédios que são exercidos na via administrativa perante autoridades públicas, que são o direito de petição e o direito à obtenção de certidões. Então, este bloco introdutório vai nos permitir tratarmos desses remédios que têm natureza não jurisdicional ou administrativa. São assim chamados exatamente porque são exercidos na via administrativa e não jurisdicional. A gente vai começar falando do direito de petição, que está descrito no inciso 34, na linha A, do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que assim prevê. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Esse aqui é um ponto alto, estamos falando do exercício da cidadania, então não há pagamento de taxas, ninguém será, então, cobrado para poder exercer o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra alguma ilegalidade ou abuso de poder. Então, peticionar aqui significa o quê? Apresentar perante uma autoridade pública um pedido. Isso aí é um requerimento, é uma solicitação de providências, uma reclamação, eventualmente um protesto, né? E aí o sujeito quer pleitear um direito, quer efetivar uma determinada pretensão. Então, a finalidade é comunicar ao poder público que foi praticado um ato ilícito ou praticado com abuso, e aí medidas precisam ser tomadas para a gente poder sanar essa situação. Bom, quais são as características centrais do direito de petição? A gente fala que é um instrumento formal, claro que a gente exige que a petição seja feita por escrito, né? Então, um eventual endereçamento à autoridade incompetente não vai tornar a petição nula. Essa autoridade que recebeu de forma equivocada a petição tem o dever institucional de encaminhá-la para a autoridade competente. Então, a informalidade vigora aqui, porque estamos falando de exercício da cidadania, né? Mas, evidentemente, a petição tem que ser apresentada por escrito. Depois, na sequência, não depende de advogado, né? Então, não depende de capacidade postulatória. O indivíduo pode peticionar, mesmo que ele não esteja representado por um advogado, tá bem? Isso tem relação, claro, com a ideia de informalidade do exercício desse remédio. Depois, estamos permitindo que o sujeito exerça a sua cidadania, porque ele está atuando em prol, claro, às vezes de interesses pessoais, mas também às vezes em prol de interesses coletivos, em benefício da sociedade e por vezes até em benefício de terceiros. E por último, não é uma ação personalíssima, então o sujeito que vai apresentar essa petição, ele não precisa ter sofrido uma lesão a um direito específico seu, não. Ele pode peticionar para defender o interesse público, pode peticionar para defender a ordem constitucional, tá? Agora, quem vai fruir desse direito? Quem é legitimado aqui, né? Então, na realidade, todas as pessoas naturais, nacionais ou estrangeiras residentes no país, também pessoas jurídicas que aqui estejam estabelecidas, e em nenhuma situação teremos o pagamento de taxas, tá? O destinatário do direito de petição são órgãos ou autoridades do poder público, e aí volto a dizer, não há necessidade de que a petição, o protesto, a reclamação seja dirigida ao órgão que exatamente possa ser considerado o competente. Se a autoridade que receber não for competente para tanto, ela tem o dever funcional de encaminhar adequadamente aquela petição para quem seja competente para avaliar a questão, tá? Agora, veja só, nossa Constituição, ela não prevê expressamente um prazo, né, para a resposta da petição. E não há também, assim, uma sanção decorrente do eventual silêncio. Então, por exemplo, tem outros países da América Latina, como a Colômbia, o Equador, que prevêem eventuais sanções caso o direito de petição não seja respondido dentro de um lapso temporal razoável, tá? No nosso caso, não há essa previsão, mas se
houver recusa injustificada ou inércia das autoridades em analisar e oferecer resposta, claro que o sujeito ainda pode questionar essa não oferta de uma resposta, né? Porque às vezes há uma omissão, então isso é desvio de poder. E aí o sujeito vai desafiar essa recusa injustificada ou essa omissão via mandado de segurança. Seria a alternativa que ele teria, já que nós não temos previsão de obrigação de direito de resposta como a Colômbia tem ou o Equador, tá bom? Enfim, sequenciando a análise do inciso 34, a gente tem a linha B falando do direito de obter certidões, né? Então, o que eu quero é que o poder público aqui me oferte uma espécie de atestado que vai comprovar uma determinada situação, vai confirmar, vai validar um fato específico, tá? Então, eu quero, por exemplo, atestar e validar uma ocorrência. Sei lá, a data e o local de nascimento, a filiação, não é, da pessoa, com o nome da mãe, do pai, data, nome do cônjuge numa certidão de casamento. Então, todos são assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para o sujeito defender direitos e esclarecer situações de interesse pessoal. Tem lei regulamentando, né, que é a 9.051, essa lei é de 95. Esse é um direito que vai ser manejado por qualquer pessoa. Então, está aqui, olha só. Qualquer pessoa física ou jurídica nacional ou estrangeira e o legitimado passivo, o destinatário do exercício desse direito, dessa garantia constitucional, são órgãos ou autoridades da administração pública, direta ou indireta. O sujeito tem que demonstrar claramente o seu legítimo interesse, ou seja, a existência de um direito individual ou da sociedade que necessita de certidão para ser protegido. Agora, evidentemente, esse não é um direito absoluto. Às vezes o Estado não vai formalizar, não vai atestar um determinado fato ou situação, alegando sigilo, tá? Então, na verdade, se for uma hipótese constitucional de sigilo, o direito de certidão não poderá ser cabível. No mais, esse direito abrange só fatos que já ocorreram. Ninguém pode exigir do Estado a apresentação de uma certidão formalizando um fato futuro e incerto. O direito constitucional não vai nos ajudar, porque o intuito aqui não é o da realização de prognósticos de eventos futuros. Então, não há direito constitucional que nos auxilie nesse ponto, se você quer que o Estado ateste algo que ainda não aconteceu, algo que seja futuro, né? Existe prazo para a certidão ser produzida, esse prazo é de 15 dias. Claro que se houver negativo ilegal da administração, você sabe que o remédio cabível será o mandado de segurança, né? Então, a omissão em expedir uma certidão solicitada é um abuso de poder. Pode ser sanável via judicial, por meio desse outro remédio que ainda vamos comentar aqui nesses nossos encontros, né? Então, já vou marcar aqui o mandado de segurança. De certo, em muitas questões de prova, às quais você ainda vai se submeter, o examinador vai indicar que a recusa em fornecer a certidão deveria ser desafiada via habeas data. Mas depois, quando estudarmos o habeas data aqui nesse curso, você vai perceber que não tem relação nenhuma com o cabimento desse específico remédio constitucional. O habeas data, ele não tutela o direito à informação genericamente considerado. O habeas data tutela uma parcela muito ínfima do direito de informação, que é o direito que o impetrante possui de obter, de conhecer, informações a seu próprio respeito, ou retificá-las ou complementá-las. Então, o habeas data tutela uma parcela reduzida do direito referente à informação, porque trata só de conhecer ou de corrigir ou complementar informações que são próprias da pessoa do impetrante. É uma ação que, sem dúvida, tem caráter personalíssimo. Por isso, a recusa ilegal, né, de ofertar essa certidão vai ser desafiada via mandado de segurança, tá bem? Então é isso, é uma visão panorâmica do que vamos estudar. Eu acho que o que você tem que ter em mente de forma central é essa estrutura aqui que eu lhe apresentei bem no início do encontro, que existem remédios, garantias, né? Porque a doutrina diferencia garantias de direitos. Os direitos seriam os bens que você vai fruir. As garantias seriam, na verdade, os mecanismos protetivos que visam tutelar o exercício daqueles bens, daqueles direitos. Então, dentre as garantias, eu tenho ainda uma espécie que seriam os remédios constitucionais, e aí eu tenho remédios de natureza jurisdicional e remédios de natureza não jurisdicional ou administrativa, que serão exercidos na via administrativa perante autoridades públicas. Essa é uma noção básica para a gente poder, então, dar passos agora mais precisos em direção à análise de cada um dos remédios que o texto constitucional nos apresenta. Vamos em frente? Eu te vejo nos blocos subsequentes. Até lá!